eu vou fazer com que a vida do meu filho não seja em vão. E outras pessoas conheçam a nossa história, como tem várias outras pessoas, outras mães que sofrem da mesma maneira que eu estou sofrendo e a minha família. Mas vamos lá, vou começar. Como é que foi para você, assim? Você estava me contando que ele... Conta para o pessoal, gente, até uns 7 meses de vida, ele era Sim, uma criança normal. sim. E aí, com 7 meses que você recebeu o diagnóstico, como é que foi isso para vocês? Então, o Léo, ele tinha um pediatra, e eu tenho que citar ele porque ele foi essencial. Se não fosse ele, eu não chegaria no diagnóstico também. Uhum. É o Dr. César Lispo. Ele é pediatra de crônicos. O Léo teve uma pequena Olha. internação com 6 dias de vida, de icterícia neonatal. E nesse hospital, eles viram alguma coisa e me mandaram para esse médico. E eu questionei, falei, mas por quê, né? Ele cuida de neuropata. E como eu sou técnica de enfermagem, eu falei assim, mas por que estão mandando meu filho, né? Enfim. Uhum. Aí nós fomos para esse médico, e esse médico acompanhou o Léo até então. Hoje ele não acompanha mais porque ele saiu da rede, né? Uhum. Que ele trabalhava. Mas ele sempre pediu vários exames. E o Léo tinha um comportamento normal até 7 meses, né? Que o Léo, ele tem o Tay-Sachs na forma clássica, que tem 3, né? Tem a juvenil e no adulto. A Uhum. forma clássica, ela é mais agressiva. Então, o processo dela é muito rápido, né? Uhum. Que ela é neurodegenerativa, então ela acontece muito rápido. Muito Um mês. rápido, ela evolui muito rápido. Isso. Então, quem tem a Tay-Sachs, que é o nome da doença, tá? Quem tem a Tay-Sachs nas outras formas, que já é na adolescência ou na fase adulta, a doença é menos agressiva. É É que a isso? progressão da doença é mais Mais lenta. lenta, tá? Isso. No bebê, ela acomete dos 3 meses, né? E aí a vida vai até os 5 anos, mais ou menos, que é o que a literatura fala, né? Uhum. Na juvenil, a criança apresenta com 2 anos de vida e mais ou menos uma expectativa de vida até 12 anos, 14, depende muito. E no adulto é a mais branda, porque eles descobrem com, vamos dizer, 17 anos e conseguem viver e perde a mobilidade, fica com um pouco de confusão mental, só que a progressão é bem mais, é bem mais tranquila. Demorada, mais Isso, tranquila, é, menos agressiva do que a isso, Tay-Sachs na forma de bebê, que ela está sim, explicando aqui que a é, Tay-Sachs na forma de bebê é a forma mais agressiva que tem, é, aqui evolui mais rapidamente, sim, né? E como é que foi para vocês? Eu tenho tantas perguntas aqui, gente, tantas perguntas que isso aqui não é nem quero fazer essas perguntas, que eu quero perguntar daqui do nosso bate-papo, como é que foi para vocês receberem essa notícia? E vocês são da área da saúde. olha, devastadora, triste. Hoje, eu falo, né, eu tô sorrindo, mas é uma coisa assim que eu nunca pensei em viver, porque como eu técnica de enfermagem, eu conheci algumas mães, né? A minha área me permitiu conhecer algumas mães atípicas, mas não com essa síndrome, porque eu nunca Nunca tinha conheci, ouvido nunca falar. tinha ouvido Até aquele falar. momento você É. nunca tinha ouvido falar. Então, assim, sempre acolhi as mães, né? Trabalhei em UTI neonatal em alguns lugares e trabalho com criança. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu me veia do outro lado. Eu sempre perguntava como essas mães têm força para continuar lutando, sabe? E hoje eu falo assim, e todo mundo fala, Renata, você é muito forte. Eu falei, não, não é que eu sou forte, eu tenho que continuar, Uhum. sabe? E para mim foi devastador, até hoje. Porque, como eu estava te contando, esse médico foi importante, porque meu filho, aos 7 meses, ele apresentou um estrabismo do lado esquerdo. Só que o meu marido, ele era estrábico. Então Então, vocês acharam que poderia sim, ser algo normal. ele foi estrábico até 7 anos, então levei ele, porque eu estou enfatizando tudo isso. Como é importante você ter um profissional que tem um olhar diferente. E você observar. Como é que é o nome do médico para a gente agradecer aqui? César Lispo. César Lispo, É, doutor César Lispo. Eu sei que até é, hoje ele está cuidando de muitas sim, crianças. Obrigada, viu, pelo seu profissionalismo, pelo seu talento, pelo é, seu olhar, é. né? E aí ele me direcionou pro oftalmo, né? E existe um teste do pezinho, inclusive que eu também faço o teste do pezinho nas crianças, eu que coleto, né? Eu sempre soube da importância, mas hoje eu enfatizo o quanto eu posso. Que Olha, tinha que ser até mais faça. amplo, né? Sim, tinha que ser mais amplo.
a doença do Léo não entra no rol das doenças do teste do pezinho, por ser uma doença rara, né? Entra algumas, mas o dele não entra. Gostaria muito que fizesse parte. Na época, eu fiz o teste ampliado nele e não deu nada, não deu nada. detectou. Claro, porque a doença dele não entra. E até a gente conseguir descobrir, entender o que ele tinha, foi exatamente isso. Eu levei ele no oftalmo e a médica, no dia, ela falou assim, perguntou para mim, Renata, ele teve falta de oxigênio no parto? E eu falei, não, doutora, como assim? Não O tem. parto foi tranquilo. Foi tranquilo. Ele Você teve cesárea normal? Foi cesárea. Ele não enrolou o cordão nele, Não, nada disso? Nada. Nasceu perfeitinho, todos os exames que a gente fez na maternidade, certinho. Ele foi embora comigo, aí ele apresentou essa icterícia e eu fui para esse médico, graças a Deus. Ele foi um anjo na minha vida. E aí, fiz esse exame de fundo de olho. E nesse dia, uma consulta que era para durar meia hora. Durou horas. Durou horas. Era 2 horas da tarde, eu saí de lá 7 horas da noite. Mas graças a Deus também que eu fui, porque essa médica também teve um olhar diferenciado e falou, olha, Renata, você precisa... Era uma sexta, eu lembro até hoje. Precisa trazer ele na segunda-feira com urgência. Caramba. E eu, por ser da área, eu falei, tem alguma coisa de errado. Sim, mas ela indicou para um neuro ou não? Não. A médica oftalmologista só examinou ele, Sim. fez todos os exames, revirou o Léozinho de cabeça para baixo, porque isso aconteceu comigo. Sim. E aí ela pediu que você voltasse. Foi. E aí a gente passou com outro especialista e ele falou assim, Renata, você... o caso dele, ou é genético ou é neurológico. A minha cunhada conhece também muita gente e a gente pagou uma consulta para uma outra médica, que ela é oftalmopediátrica. O que acontece? Essa médica, ela fez um fundo de olho detalhado no Léo, e a síndrome de Tay-Sachs, ela tem uma característica, que é a mácula cereja, que eles falam, que no fundo do olho da nossa mácula, o do Léo é branco. Por isso... Então, ali ela já conseguiu ver alguma coisa. Exato. Tá. E aí ela falou assim para mim, ela listou, né? Ela falou, não é neurológico, até então, né? Não era neurológico. E eu não sabia o que era uma doença de depósito, apesar de trabalhar na área da saúde. Eu nunca tive contato com doenças de depósito. Ela falou assim, você tem que passar com um geneticista, e listou as doenças de depósito, e a característica era de Tay-Sachs. Quando eu pesquisei, porque que mãe que não faz isso? Nem dorme. A verdade é essa, gente. Ela, como mãe, ela ficou sem dormir dias e dias e dias até conseguir ter um diagnóstico. Foi. E quando eu pesquisei, meu mundo, eu falo que abri um buraco no chão, eu tô lá até hoje. Eu brinco, né? Eu falo, porque quando eu olhei o diagnóstico e eu já sabendo como funciona, o que é neurodegenerativo, eu falei, meu Deus, meu mundo, sabe? Sim. A perna começa a tremer, bambear, você fica em choque. Sim, sem entender o que está acontecendo, né? Fica anestesiada. Isso. Sem entender. Foi, exatamente essa é a palavra, porque eu falei, e agora? Né? O que eu faço, né? O que eu faço? E ainda sem saber, não tinha o diagnóstico fechado. Nós procuramos o geneticista e todas essas, tanto o geneticista quanto para fazer um exame, nós sabemos hoje que o SUS, ele infelizmente não fornece, então a gente teve que fazer via particular. Nós passamos com o geneticista, que ele passou um exoma. E é caro, tá, gente? Esse exame é caro, não é barato. Sim. E esse exoma demorou 40 dias. Nesses 40 dias, parecia 40 anos para mim. Sim. Porque eu chorava todos os dias. Porque eu não sabia o que ele tinha. Ele ainda estava normal, né? Eu não sabia que meu filho não enxergava muito. Porque para mim, até então... Aos 7 meses, ele já estava, então, perdendo a visão. Dos dois olhos. Dos dois olhos. Direito e esquerdo. A oftalmo me explicou que ele tem a visão central e enxergava pela periférica, que são os cantos dos olhos. E como é uma doença de depósito progressiva, ele perde total a visão.
conforme. Por isso que eu falo, a doença rara, ela é rápida. Rápida. E quando a gente não tem um diagnóstico na mão, fica mais difícil ainda. Muito. E depois disso, chegou o exoma, e lá no papel estava dizendo que ele tinha hexasaminidase A, que é a falta dessa enzima no nosso corpo. Eu sou portadora e o meu marido também. Ou seja, aí juntou o seu gene e o gene do seu marido, apesar de você ter uma filha, que eu li aqui, você tem uma filha de 20 anos, ela não Sim. tem. Provavelmente ela pegou a probabilidade, a porcentagem que estava fora, mas o Leozinho pegou essa porcentagem sua e do seu marido. É que a Júlia, ela é de outro relacionamento. Ela pode ser portadora também, né? Porque assim, quando você faz um teste genético, o médico sempre pede para os pais também, né? Para fazer o teste genético. Então, nós fizemos e constou. O gene recessivo, que eles falam, né? O geneticista, muito legal também, que a gente vai fazendo amigos, né? A gente fala, os médicos viram nossos amigos, que é o Dr. Arthur. Ele fala assim, imagina que é uma fórmula de bolo, que ele explicou numa forma para a gente entender, e simples, né? Você imagina uma fórmula de bolo e faltou o ovo, e a receita desandou. Então, essa falta dessa enzima no nosso organismo é o quê? É uma gordura que o corpo produz e sem a enzima ele não consegue quebrar, então a toxina vai direto para o cérebro.